Olá, muito bom dia. Seu estilo de vida já está no ar. Hoje é terça-feira e nós vamos conversar como todos os dias nós fazemos aqui no Estilo. Nós vamos começar já te dando a oportunidade de interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 92 código daqui de Manaus, 98111-4512. Você provavelmente já acompanhou a nossa chamadinha aí, então já sabe que hoje nós vamos conversar sobre coceira, sobre alergias que causam coceira. Inclusive foi um tema sugerido por um telespectador, que nós vamos revelar quem é já já. E se eu fosse você, já começava a pensar em todas as minhas participações relacionadas a esse tema. Isabelle, como assim? Tudo aquilo que você tiver de dúvida, que você quiser saber sobre o tema, ou então, de repente, um depoimento que você quiser contar pra gente, alguma coisa que aconteceu com você, algo que você tenha a dizer ou para compartilhar com a produção do Estilo e com as outras pessoas que estão assistindo o programa também, você pode contar pra gente através do WhatsApp, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas e vamos utilizar também todos os seus conhecimentos aí na nossa entrevista, que aí dessa forma a gente faz a entrevista junto, você já sabe como é que funciona, eu não gosto de fazer essa entrevista sozinha, né? E aí você sempre me ajuda diariamente, porque fica muito mais fácil da gente conversar e eu sei exatamente o que você quer saber. E além disso, você já sabe também que aquele seu amigo, de repente, que quer assistir ao Estilo de Vida, mas que não tem a oportunidade de assistir pela televisão, o canal do Amazon Sat, ou então que teve que sair, que mora em outro estado, qualquer coisa que aconteça que não tem essa disponibilidade para assistir na TV aberta, você pode dizer para ele que tem a opção do nosso Facebook, www.facebook.com/estilovida, e aí ele encontra todos os nossos vídeos, inclusive a nossa transmissão ao vivo também, que já está acontecendo aí. Você fica sempre sabendo, sempre ligadinho no que está acontecendo ou não e quando que a gente entra ao vivo aqui no programa. Lembrando que se você quiser ser um telespectador do Facebook, se você quiser saber quando que o Estilo de Vida está entrando no ar, que a nossa entrevista já está começando e tudo mais que acontece por aqui ao vivo, você precisa se inscrever nesse canal, nesse botãozinho aí de cima do ao vivo, porque aí todos os dias o próprio Facebook já te avisa que nós estamos ao vivo. Isso é super prático, porque aí você não perde a hora, né? De repente já está preparando o almoço, ou então está acontecendo alguma coisa, você está, enfim, cuidando de outros afazeres e aí você não quer perder o horário do Estilo de Vida, aí você já vai ser avisado de que o Estilo está começando e que está na hora de você sentar ou então de você pegar o seu celular para poder conversar com a gente. Além disso, você já sabe que encontra também todo o nosso conteúdo aí interativo nas nossas redes sociais. Tudo aquilo que a gente vai postando relacionado aos bastidores do programa, relacionado ao que acontece aqui, tanto em frente às câmeras quanto por trás delas e principalmente por trás delas, então é a oportunidade de você conhecer aquilo que a gente não pode te mostrar aqui em 1h30 de programa, porque já pensou, se a gente tivesse que te mostrar tudo que acontece aqui no Estilo de Vida só em 1h30 não ia dar tempo, né? Então justamente por causa disso, você já sabe que nós estamos ao vivo aí, sempre contando para vocês o que a gente está fazendo no nosso dia. Então, mesmo quando nós não estamos ao vivo aqui pela televisão, a gente está ligadinho aí no Facebook, conversando com você também e compartilhando várias coisas divertidas que a gente encontra por aí, que a gente quer dividir com os nossos amigos. Mas, além disso, se você não gosta, se você não é uma pessoa que gosta tanto assim do Facebook, não gosta tanto de fanpage, porque é uma coisa um pouco mais detalhada, você precisa procurar mais aquilo que você quer, os vídeos, ou então você precisa ler mais coisas para poder saber do que está acontecendo, existe uma forma de te informar também super prática, muito rápida, que é o nosso Instagram, @estiloamazonsat, aí você encontra todos os vídeos, as fotos, aquilo que a gente vai postando também, pensando aí na sua informação, pensando na interatividade com você que está em casa. Lembrando que pelo Instagram você pode mandar pra gente direct, ou então você pode simplesmente deixar um comentário na nossa foto que a gente já vai saber qual é a sua opinião sobre aquilo que nós estamos postando, ou então de repente sobre uma enquete que a gente fizer. E aí a gente vai postando algumas dicas também de maquiagem, de beleza, de bem-estar, de qualidade de vida, que é pra estar sempre mantendo a sua qualidade de vida aí na sua casa e também a forma que você tem de conversar com a gente. Mas agora nós vamos conversar sobre o nosso tema do dia, como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre coceiras. Quem deu essa sugestão pra gente foi o Moisés Silva, ele disse que queria saber mais sobre coceiras e por isso nós trouxemos a causa de tudo isso, né? Que são alergias. Então as coceiras podem ser provocadas por alergias também e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Paola Dalmácio. Ela é médica alergista e ela está preparada para contar tudo pra gente sobre isso. Bom dia. Oi, bom dia, Isabelle. É um prazer estar aqui no programa Estilo de Vida com vocês e tentar esclarecer ao público e aos nossos telespectadores algumas coisas referentes à alergia. As alergias de pele, as alergias que coçam. Então, vamos lá. Quando a gente ouve sobre alergia, então quando a gente ouve o nome alergia, a gente já pensa nos espirros,
na alergia respiratória, né? Que tem mais a ver com rinite, com sinusite, enfim. Essa área mais próxima ao nosso rosto. Quando a gente fala de coceira, existe alguma diferença? Bom, as alergias respiratórias, como a rinite, por exemplo, ela também coça, né? E existem as alergias de pele, que coçam muito. Essa é a diferença. A alergia de pele, ela tem uma coceira mais intensa, aquela coceira que incomoda, aquela coceira que impede até uma qualidade de vida adequada para esse paciente, né? Porque coça muito, aquele indivíduo que reclama, tudo coça, o que come coça, o que entra em contato com a pele coça. Então, realmente é uma coceira mais intensa, é isso que diferencia. E coça mesmo, gente. Coça tanto que eu que sofro de alergia, só porque eu tô conversando sobre isso, já tô aqui com uma coceirinha no nariz que a gente não sabe de onde vem, né? Parece que já é psicológico. Quando a gente ouve falar alergia, a gente já começa a se coçar, ou então já começa a dar aquela ânsia de espirro. É engraçado mesmo como que acontece, mas quais são as principais causas dessas alergias hoje em dia? É de repente um produto que a gente usa na pele que não deveria ter sido usado, ou então que estava fora da validade, ou as pessoas têm alergia a algo específico, por exemplo, a uma fórmula, ou então a uma substância em específico, ou isso acontece simplesmente por causa de poeira? Como que acontece? Qual que é a causa da alergia que causa coceira? Bom, as causas, elas são inúmeras. A gente tem que separar um pouquinho por determinados grupos. Existem as alergias de pele provocadas por poeira, que são os ácaros, é o grande vilão da alergia, tanto respiratória como alergia de pele, tá? E existe também as substâncias químicas, que são uma infinidade de substâncias. Temos as substâncias de contato, como detergentes, que é o mais comum, detergente, sabão em pó, água sanitária. Tem também os produtos de beleza, como esmalte, creme hidratante, descolorante em pó, que é utilizado para clarear os pelos, né? Então, existe uma infinidade de produtos. Não só esses que entram em contato, mas também aqueles que o paciente ingere, como alguns medicamentos, né? Alguns alimentos que podem desencadear essa gama de sintomas em que culminam com o processo que é a coceira. Né? Então, acho que deu para diferenciar. Então, produtos que encostam na pele, como ácaros, poeira doméstica, fungos, pelos de animal. A saliva do animal é extremamente alergênica. A saliva do inseto, quando o inseto, existe assim, uma informação interessante, quando o inseto ele pica a pele do paciente, ele injeta a saliva para que ocorra a coagulação do sangue. Né, para que não ocorra a coagulação do sangue. E aquela saliva funciona como um fator alergênico importante naquele paciente. A saliva do inseto, a saliva dos pelos de animal e os produtos químicos. Né? Então, existe uma ampla variedade de substâncias que podem desencadear a coceira. E é interessante essa questão da saliva, porque muitas vezes o contato com os animais vão além de uma brincadeira, por exemplo, na sala ou então na varanda. Muitos animais convivem dentro de casa, né? E além disso, aquela famosa lambidinha, né, gente, do cachorro que, ai não, tô só brincando, ele tá me lambendo aqui, mas é brincadeira. E de repente começa a coçar e a gente não sabe de onde vem. Não sabe. Algumas vezes relaciona ao pelo do animal, né? Mas assim, o que é mais importante é a saliva do animal. A própria urina do animal também pode desencadear a coceira. Então, a saliva, a urina, tá, também funcionam como fator alergizante para esse paciente que já tem um histórico de alergia, aquele paciente que ele é mais predisposto a ter processos alérgicos. Não é qualquer pessoa, né, que vai desenvolver o processo, são aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm uma predisposição em desenvolver um processo alérgico, que vem naquela genética, né? Porque a alergia são alterações genéticas que o paciente apresenta, com a predisposição de apresentar alergia. Então, aquele paciente que tem aquela predisposição maior é que vai apresentar maior sintomas, né? Maior número de sintomas. Quando a gente fala sobre a alergia respiratória, ela pode provocar, obviamente, dificuldades na respiração, né? Pode obstruir todos as nossas vias e tudo mais, tanto que para dormir também é muito difícil, porque quando a gente deita fica tudo obstruído, então existem as suas particularidades. Sobre a alergia que provoca coceira, ela pode também afetar essa nossa área, por exemplo, de respiração, ou então uma área um pouco mais delicada, ou só vai causar a coceira mesmo em si? Quando o processo alérgico ele se torna mais grave, por exemplo,
existe uma entidade clínica chamada urticária, que são aquelas placas avermelhadas na pele, em alto relevo, que coçam muito e que migram de região. Uma hora está no tronco, uma hora está nos braços, outra hora está nas pernas, nas coxas. Então, esse processo, quando ele evolui para uma piora, o paciente ele pode evoluir com angioedema. O que é o angioedema? É o edema das mucosas. É aquele paciente que ele começa a sentir um aperto na garganta, como se a garganta estivesse fechando. Né? Então, nessa situação, o paciente ele começou com uma urticária, começou com uma coceira na pele. Só que essa alergia ela foi evoluindo de tal forma que chegou a acometer as mucosas. Por exemplo, começou a inchar o olho, começou a inchar a boca, né, as orelhas, às vezes mãos e pés. E o paciente ele começa a sentir um edema na garganta, como se ele tivesse com uma dificuldade de engolir. Então, nesse momento, a coceira está se tornando grave. Ela começou com uma coceira e evoluiu com um edema na garganta, que pode ser um edema de glote, que pode, se você não tratar, se você não investir imediatamente num tratamento clínico para esse paciente, o paciente ele pode evoluir, inclusive, com um edema de glote importante, evoluindo com um choque anafilático. Então, nessa situação apenas de evolução de um processo alérgico, mas que não é tão comum, viu, gente? Isso não é tão comum acontecer, é raro, tá? Em que o paciente pode evoluir para um grau de piora com obstrução das vias respiratórias. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Isso. Nós já recebemos uma mensagem do Moisés, que foi o idealizador do nosso tema de hoje, e ele diz assim: bom dia, estilo de vida. A pele é o maior órgão do corpo humano. E interessante que só de falar nas coceiras já dá vontade de se coçar. Qual é o maior vilão que causa as coceiras, doutora Paula? Bom, como eu já falei, Moisés, parabéns pela ideia, viu? Obrigada, porque com essa ideia eu estou aqui no programa hoje para esclarecer algumas dúvidas com vocês, tá? Mas assim, não existe o maior vilão, né? Existe, como eu falei no início do programa, essa divisão. A coceira pode ser provocada tanto por ácaros como por substâncias químicas em contato com a pele, inaladas às vezes, e também alimentos, medicamentos. Então depende de cada pessoa, né? Não existe o que é mais comum. Cada um apresenta uma particularidade. Tem uns que têm mais sensibilidade para ácaros, tem uns que têm mais sensibilidade para medicamentos ou alimentos, alguns têm mais sensibilidade para substâncias químicas e por aí vai. Ele continuou com a participação dele. Eu tenho uma cirurgia de apêndice e toda vez que como algo remoso, vatapá, camarão, carne suína, etc., sinto coceira, às vezes nas regiões próximas da cirurgia. Tem alguma relação? Então, na realidade, esses alimentos que você está citando, que você ingere, como reimosos, é porque eles apresentam proteínas mais alergênicas do que outros alimentos. O camarão, os peixes, de uma maneira geral, os crustáceos, eles apresentam proteínas extremamente alergênicas. E essas proteínas, quando você ingere, você pode apresentar coceira em determinadas partes do corpo. De repente está associada a uma cirurgia, no caso de apêndice, como você fez, está relacionada a um processo inflamatório que ainda tem volta. Então, célula inflamatória puxa célula inflamatória. Então, quer dizer, as células alergênicas, com liberação de substâncias químicas inflamatórias, vão para essa área mais próxima da cirurgia, por ser uma área talvez ainda inflamada. Acredito que a sua cirurgia seja recente. E aí você sente esses sinais e sintomas nessa região. Muito bem, espero que a gente tenha tirado sua dúvida, viu, Moisés? Mas ele ainda tem... ele contou pra gente que quando ele sente cheiro de sabão em pó, água sanitária, o nariz dele começa a coçar e fica muito vermelho e ardendo. Provavelmente ele tem alergia a alguma substância. A essas substâncias químicas presentes nessas substâncias, né? Nesses produtos químicos. Então, essas substâncias, elas podem causar alergia em quem é sensível, como o seu caso. Pode causar tanto alergia respiratória como alergia de pele, que se manifesta por coceira, irritabilidade, pele avermelhada, a mucosa do nariz também avermelhada, irritada. Bom, daí pra gente solucionar tudo isso, como que faz, né? Existe tratamento, existe cura, existe solução, ou a gente vai ter que ficar se coçando pra sempre? Não tem que ficar se coçando, né? Tem que procurar um médico especialista. Geralmente o alergista domina muito bem essa área. Temos aqui em Manaus vários profissionais alergistas que são cadastrados
com titulação pela ASBAI, que é a nossa Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, tá? Então, procurar um dos profissionais que são cadastrados e contar o seu problema, o que você sente, quais são os sinais e sintomas que você apresenta, tá? Existe tratamento clínico medicamentoso, existe tratamento também com vacina, que é a imunoterapia, que já é uma forma mais avançada de tratamento, tá? Mas assim, não deixar de procurar o especialista, porque eu acredito que quando você tem uma patologia com coceira, com sintomas, né, que coçam muito, é aquele paciente que ele não vive bem, é aquele paciente que não tem uma qualidade de vida boa, é aquele paciente que vai apresentar piora no trabalho, piora no seu dia a dia. Então, não deixe de procurar o especialista para que seja emitido um diagnóstico, ver se consegue chegar a uma determinada causa que esteja provocando esses sinais e sintomas de coceira, tá? E para que seja instituído um melhor tratamento individualizado, lógico, cada paciente recebe um tratamento adequado para cada caso, tá? E não deixe de procurar o seu especialista, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Isabelle. Estamos à disposição, viu? Bom dia. Muito obrigada. Para você que está em casa, você fica aí que a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos conversar sobre os processos dermatológicos também que as coceiras podem causar. De repente você está querendo um cremezinho para poder passar, ou então está usando qualquer creme. Será que qualquer creme resolve? A gente vai conversar sobre tudo isso quando a gente voltar do intervalo. E o intervalo é tão rapidinho que você não vai nem sentir. Então não sai daí não, estou esperando por você.